Ok, pessoal, vamos começar agora a correção das perguntas voltadas ao Estatuto dos Militares do nosso 15º teste, né? Vamos em frente, vamos lá. Estatuto dos Militares, lembrando que os nomes utilizados, se eu utilizei nomes nessa disciplina, foram relacionados às princesas da Disney, homenagem às meninas, né? Usei já na primeira pergunta, está aqui. Nos termos da Lei 6880, a exclusão bem da disciplina, eu botei essa pergunta porque no teste anterior nós trabalhamos com exclusão bem da disciplina com base no RDAE, na disciplina RDAE. E eu pautei, se eu não me engano, durante a aula, que o Estatuto dos Militares trazia o mesmo dispositivo no artigo 125 do Estatuto. E nós vamos estudá-lo aqui, vamos corrigir a questão com base nele. E aí eu resolvi trazer essa pergunta para não deixar esfriar esse conhecimento da aula passada, né? Então, a exclusão bem da disciplina será aplicada de ofício a aspirante oficial Tianá nos seguintes casos, exceto na opção, e realmente, exclusão bem da disciplina se aplica a aspirante oficial, tá? Isso é uma verdade. Então, dessas assertivas não se encaixa no artigo 125, que trata da exclusão bem da disciplina. Vejam, como eu sempre gosto de fazer, aqui o erro não está no instituto que vai ser o objeto da sua exclusão, e sim no prazo estabelecido. Tá? Eu explico. Já é a letra A que está errada, tá bom? Veja, vai acontecer essa exclusão a bem da disciplina quando assim se pronunciar o Conselho Permanente de Justiça em tempo de paz, após ter sido condenada, em sentença transitada em julgada, a pena restritiva de liberdade superior a 2 anos, e não igual ou superior, conforme eu botei aqui, tá? É superior. Até 2 anos, essa exclusão não será automática. Cláudio, mas ela não será excluída? Não, vai acontecer um outro procedimento que possivelmente vai provocar a exclusão dela, tá? Um crime que ela tenha sido condenada inferior ou igual a 2 anos, não vai ser direto por uma sentença do Conselho Permanente de Justiça, tá? Vai ser um outro processo que vai gerar essa exclusão, mas direto assim, somente se a pena for superior a 2 anos. Então, é a letra A que está errada, mas vamos ver as outras estão certas, tá? Quando assim se pronunciar o Conselho Permanente de Justiça em tempo de paz, após ter sido condenada em sentença que já transitou em julgado, num crime previsto na legislação concernente à segurança do Estado. Essa legislação já foi revogada agora em 2022, ela não tem mais vigência, porém ainda está no Estatuto, eu coloco aí, porque vai que venha na nossa prova, né? Então, ela ainda está lá no Estatuto escritinha. Sentença transitada em julgado, num dos crimes previstos na Lei Especial de Segurança do Estado, a pena de qualquer duração. Aqui não tem problema a quantidade da pena, bastou ser a conduta ofensiva a essa lei especial. Letra C. Quando assim se pronunciar o Conselho Permanente de Justiça, em tempo de paz, em razão dela ter perdido a nacionalidade brasileira, está certo também, vai ser excluída. Quando ela for enquadrada no Conselho de Disciplina e nele seja considerada culpada, também será excluída. Muito bem. Vamos ver o artigo 125. Então, já é um artigo, o importante aqui desse momento é só você ver que realmente o que eu falei na aula passada, comparando os artigos lá, 28, 29, né, do RDAE, com o 125 do Estatuto. São textos idênticos. Diz agora o 125. A exclusão bem da disciplina será aplicada de ofício ao aspirante oficial ou prazo com estabilidade assegurada nos seguintes casos. Pena no plural, né? Não é apenas somente, não. Apenas
no crime comum e no crime militar, que sejam superiores a 2 anos, já transitado em julgado, ele, com essa sentença, ele tem essa carta de sentença dessa condenação é remetida ao Conselho Permanente de Justiça, que é a Justiça Militar, nos diversos estados, né? As auditorias militares, e ela se manifesta, em razão dessa sentença superior a 2 anos, ela se manifesta pela exclusão, que aí será cumprida pela força do militar, tá bom? Pela força armada do militar. E aí, nos crimes comuns ou militares, pena superior a 2 anos. Porém, na parte final do inciso 1 do 125, ele diz: nos crimes previstos na legislação especial concernente à segurança, essa pena pode ser de qualquer duração, que vai motivar, que vai movimentar, que vai provocar as auditorias militares para determinar a exclusão desse militar, dessa praça estabilizada ou aspirante oficial. Segunda situação, quando assim também se pronunciar o Conselho Permanente de Justiça e Tempo de Paz, em razão de ter perdido a nacionalidade brasileira. Ou ainda, quando essa praça estabilizada ou aspirante oficial for enquadrado no Conselho de Disciplina e nele for considerado culpado. Também será motivo de exclusão bem da disciplina. Então, 293, letra A. E vejam, a letra A está errada não pelo instituto, e sim pelo prazo que eu dei nesse instituto. Pena igual ou superior, não. É só superior a 2 anos, tá? 294 era para ninguém perder de zero. Na nossa aula regular, mas aí é só para quem está fazendo a aula regular lá no nosso site, você vai ver que num determinado momento eu digo, cuidado, porque a convocação ela é, de alguma forma, pincelada pelo estatuto. A mobilização, de alguma forma, é pincelada pelo estatuto. A precedência entre militares e civis em determinadas missões diplomáticas, etc., é nem pincelada, ela só faz referência às normas. Esses 3 casos, mobilização, convocação ou precedência entre militares e civis em determinadas atividades, elas, apesar do estatuto escrever em algum momento coisas sobre elas, o estatuto mesmo se refere a outras leis disciplinarão, regulamentarão essas matérias, tá? Então, a convocação em tempo de paz é regulada pela Lei de Serviço Militar? Tá certo, é verdade. A precedência entre militares e civis em missões diplomáticas é regulada pelo estatuto? Mentira. Existe uma lei especial. A mobilização é regulada pelo estatuto? Mentira, existe uma lei especial. Verdade, falso. Falso, vamos ver a quarta assertiva. O militar ocupante de cargo da estrutura das Forças Armadas, quer esteja provido nesse cargo em caráter efetivo ou interino, é verdade, faz jus aos direitos correspondentes ao cargo conforme previsto em lei. É verdade essa. O único direito que ele não faz aqui, está hoje expressamente declarado no estatuto, é o direito pecuniário, de receber remuneração. Todos os outros direitos e obrigações inerentes ao cargo ele detém. Verdade, falso, falso, verdade. Letra alfa também. Vamos ver os artigos, né? Artigo 12 fala que a convocação em tempo de paz é regulada pela Lei de Serviço Militar. Estava certo. Artigo 13, mobilização é regulada em lei específica e não no estatuto. Artigo 18, em legislação especial se estabelece e se regula precedência entre militares e civis em missões diplomáticas ou comissão no país ou no estrangeiro e precedência nas solenidades oficiais, tá? Decreto 70.274. Então, uma lei especial e não um estatuto, artigo 18. O artigo 25 fala do cargo provido em caráter efetivo ou interino. Artigo 25. O militar ocupante de cargo da estrutura das Forças Armadas provido em caráter efetivo ou interino, observadas as questões das capacidades para assumir aquele cargo, faz uso aos direitos correspondentes ao cargo. No seu parágrafo único, aqui do 25, eu não botei porque não era pergunta, mas eu vou te antecipar, ele diz, faz direito a todos, direitos e deveres a todos aqueles, exceto ao direito remuneratório.
Vamos em frente. Então, realmente, verdade, falso, falso, verdade, letra alfa. Essa aqui é para o cara não perder de zero mesmo, hein? Veja, nos termos da Lei 6880, o Estatuto, os membros das Forças Armadas, em razão de sua destinação constitucional, formam uma categoria especial de servidores da pátria e são chamados militares. Artigo 3º do Estatuto. Nesse contexto, o artigo 3º vai dizer: fulanos estão na ativa, aí diz 5 situações. E depois, fulanos estão na inativa, diz 3 situações, tá? Eu quero justamente que, em razão desses incisos do artigo 3º, você preencha as lacunas, né? Você faça a correlação entre a segunda e a primeira coluna. Primeira coluna é militar na ativa, militar na inativa, não é militar, 1, 2 e 3. E a segunda coluna, que eu não botei, né? Na pergunta eu não botei. Mas segunda coluna é o militar vamos fazer, o militar da reserva remunerada que esteja trabalhando, executando tarefa por tempo certo, ele é militar na inatividade. PTTC é inativo. Apesar de algumas pessoas não quererem ouvir isso, ele é da inativa. Cláudio, qual é o problema? O problema é que ele tem deveres e direitos, também direitos, como inativo e não como da ativa, apesar de estar trabalhando no quartel. Um componente da reserva das Forças Armadas quando for convocado. Ora, se ele era da reserva e foi convocado, passou a ser da ativa. Eu sou reserva das Forças Armadas. Lembra, eu sou daquele balaio. Mas dentro do balaio, eu sou uma categoria especial, porque eu sou o R1. Eu sou militar da reserva remunerada. Mas eu faço parte da reserva das Forças Armadas. Lembra que quem assiste a aula lá no regular já entendeu isso direitinho. Reserva das Forças Armadas é muito grande. Existem várias empresas, inclusive, instituições, pessoas dentro desse balaio grandão de reserva das Forças Armadas. Dentre eles, há uma categoria, que é a minha, dos militares da reserva remunerada, né? Mas se eu for convocado, eu passarei a ser da ativa. Vou ter que fazer a barba, vou ter que cortar o cabelo, não, porque meu cabelo já é pequeno, mas vou ter que botar a farda e seguir, serei da ativa, tá? Se eu for convocado, enquanto convocado, serei da ativa. Um militar temporário, após ter sido incluído na reserva não remunerada. Esse não é militar. Cláudio, mas ele, se for oficial, ele tem carta patente. Mas aquela carta patente serve para, quando um dia se precise convocá-lo ou mobilizá-lo, ele já vai trazer aquele título. Mas na vida, na sociedade, ele não é militar e não pode usar esse título de militar. Ele é um R2, que é um cidadão que já teve treinamento. Tá? Isso é o R2. Mas ele não é, e por isso não guarda nenhum direito nem nenhuma prerrogativa de militar. Eu, sendo reserva remunerada, continuo sendo militar, continuo guardando prerrogativas, continuo guardando direitos e deveres. Ele não. Ele não é mais militar, é um cidadão comum, mas que tem um título. Em caso de convocação ou mobilização, ele voltará a ser militar, tá? Não pode usar de forma nenhuma os direitos e prerrogativas de militar, nem tem os deveres. Então, um temporário após ter sido incluído na reserva não remunerada, não é militar. Um aluno do órgão de formação de militares da reserva. Enquanto aluno desse órgão, mesmo que seja de militares da reserva, ele será militar na ativa, por definição, tá? Então, nós temos 2131, letra bravo. Vamos ver se é isso mesmo que o artigo 3º vai dizer para a gente, né? Então, eu estou no artigo 3º, trouxe somente os que eu perguntei. Quando você for fazer a revisão, depois de assistir a aula, você vai fazer a revisão em todo o artigo 3º. Recomendo que faça no 4º e no 5º também, tá bom? Artigo 3º. Os membros das Forças Armadas, aí é aquela definição. Aí o inciso 1 dele, na ativa, quem são? E aí a definição deles, todos eu não vou mostrar, eu só vou mostrar
aqueles que nos interessou na pergunta. Os componentes da reserva das Forças Armadas, quando convocado, reincluído, designado, mobilizado. Esses passam a ser da ativa. Então, o militar da reserva um cidadão da reserva das Forças Armadas que foi convocado passou a ser militar da ativa, sem dúvida nenhuma. O segundo que nos interessa na pergunta, enquadrado como ativa, são os alunos de órgão de formação de militar da ativa e da reserva, inclusive da reserva. Tá? Isso é uma pergunta que eu gosto de fazer, porque o cara, na leitura, fala assim, pô, se o cara está estudando para ser um militar da reserva não remunerada, se ele está estudando ao se formar, será isso? Que nem militar você já viu? Então, ele, enquanto estuda, nunca será da ativa, mas por força de definição legal, quem está no CPUR fazendo o curso, CPUR, NPUR, ou no CIAGA ou CIABA, que é a Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante, enquanto eles estão lá, eles são classificados como militares da ativa, tá bom? Inclusive, quando fardados, são equiparados aos cabos sobre o qual tem precedência, lembra? Então, é isso. E na inativa? São 3 grupos, reserva remunerada, reformado e os PTTC, que são aqueles da reserva e, excepcionalmente, os reformados. Por que excepcionalmente os reformados, excepcionalmente? Porque é só quando é reformado por idade. Se for reformado por incapacidade, não pode ser PTTC, tá? Que esteja executando tarefa por tempo certo, de acordo com a regulamentação. Esses caras são militares, sim, porque está na reserva remunerada ou reformado, ele é militar, mas ele continua sendo inativo. É inatividade, tá? Então, aqui realmente é 2131, letra bravo. Cláudio, estatuto é muito bom, né? É verdade. Todas as matérias são boas. Basta você entender a importância dela para o teu concurso e conversar com ela de igual para igual. Entendê-las, né? Vamos para a última de estatuto. Marque a única correta de acordo com o estatuto. Única correta significa que 3 estão erradas. O militar da ativa que desejar contrair matrimônio ou constituir união estável com pessoa estrangeira deve solicitar autorização ao comandante da força? Não, mentira. Hoje, ele só basta que ele comunique para fins de registro, tá? Então, não precisa autorização. Houve um tempo que precisava. Hoje, basta que ele comunique para fins de registro. Letra A está errada. O tempo de serviço em campanha será acrescido de 1/3 para todos os efeitos, exceto para a cota? Mentira. O tempo de serviço em campanha é computado em dobro para todos os efeitos, exceto para a cota. Mas é em dobro. Está errada a segunda. Terceira, nos casos em que a condenação penal do militar acarretar sua exclusão a bem da disciplina, a gente já viu até questão agora, do 125, em que a condenação superior a 2 anos provoca exclusão, ou a condenação nos crimes contra a segurança do Estado provoca exclusão, não foi? Vimos isso. Então, veja, nos casos em que a condenação penal provoca sua exclusão, a reabilitação prevista na Lei de Serviço Militar deve ser efetuada no mesmo prazo da reabilitação do Código Penal Militar e do Código de Processo Penal Militar. Veja, deixa eu te explicar olho no olho aqui. Deixa eu fechar aqui. A reabilitação, o cara excluído a bem da disciplina, ele recebe um título de isenção do serviço militar, porque ele não tem a idoneidade moral para ser militar. Aí ele recebe um título que a gente chama de título sujo. Esse título sujo está diretamente ligado à Lei de Serviço Militar, esse título reservista sujo, ele não vai ser mais reserva nem das Forças Armadas, ele está ligado à Lei de Serviço Militar. E vejam a situação, ele recebeu a exclusão porque foi condenado por um crime. Tá? Na Lei de Serviço Militar, a própria lei prevê
que em 2 anos ele pode pedir a limpeza desse certificado de reservista. Bastou passar 2 anos da sua exclusão, ele vai pagar uma taxa e pedir a limpeza desse certificado dele, 2 anos. Agora, na lei penal, via de regra, não são todos os casos, para não falar, o Cláudio falou isso, não são todos os casos, mas via de regra, a reabilitação da tua história, do teu histórico penal militar, da tua ficha criminal, a limpeza dela, a reabilitação do cidadão, via de regra, na lei penal militar, na lei processual penal militar, é 5 anos após a extinção da punibilidade, via de regra, 5 anos após a extinção. Então, vejam, a extinção da punibilidade, após a condenação, acontece também depois de um tempo. Só de fazer uma conta bem rapidinha, você já viu que sempre a reabilitação prevista no histórico penal criminal de um cidadão vai ser com um prazo muito maior do que a reabilitação no histórico da Lei de Serviço Militar, né? E vejam, o próprio estatuto, a própria lei diz, mesmo que a sua exclusão, ou seja, o teu certificado sujo, tenha sido provocado por uma condenação penal, mesmo que ela esteja ligada a uma condenação, a limpeza do teu certificado pode acontecer antes da tua limpeza do histórico criminal, tá? Está escrito na lei. É isso a pergunta. A pergunta se baseia aí. Então, deixa eu só marcar. A primeira estava errada, a segunda estava errada, e a terceira também está errada, porque eu vou dizer, nos casos em que a condenação penal do militar acarretou sua exclusão bem da disciplina, a reabilitação prevista na Lei de Serviço Militar, eu digo aqui na assertiva, deve ser efetuada no mesmo prazo da reabilitação na lei penal militar? Não, não deve ser. Ela pode acontecer antes e eu já expliquei o porquê dessa questão. Errada também. Vamos ver a quarta, né? As praças especiais que contraírem matrimônio serão excluídas do serviço ativo sem direito a qualquer remuneração ou indenização, nos termos da lei, certinho, tá? Certíssimo. Então, a única correta é a letra delta. Vamos aos artigos. 136, parágrafo 1º. O tempo de serviço em campanha, eu botei na ordem numérica dos artigos, tá? O tempo de serviço em campanha é computado pelo dobro como tempo de efetivo serviço. Não é acréscimo e não é 1/3. É o dobro como tempo de efetivo serviço para todos os fins, exceto para indicar a cota. O 144 fala do militar da ativa, pode contrair matrimônio, desde que observe a lei específica, a lei civil específica. No parágrafo 4º do 144, vai dizer: o militar, e esse militar é da ativa, porque o parágrafo 4º se refere ao 144, que disciplina casamento de militar da ativa. Parágrafo 4º. O militar que contrair matrimônio ou constituir união estável com pessoa estrangeira deverá comunicar, e não pedir autorização mais, comunicar o fato ao comandante da força que pertence para fins de registro. 145. As praças especiais que contraírem matrimônio serão excluídas do serviço ativo sem direito a qualquer remuneração e indenização. É verdade, tá? Isso é verdade. E é aplicado, sim. E o 132 fala da reabilitação. Diz lá no 132, caput, a reabilitação será efetuada. Inciso 1, de acordo com o CPM e o CPPM, se tiver sido condenado por sentença definitiva a qualquer pena prevista no CPM. Vamos lá no 134 para ver quando é que acontece essa reabilitação? 134 do CPM. Parágrafo 1º. A reabilitação poderá ser requerida decorridos 5 anos de quando foi extinta de qualquer modo a pena. 5 anos após a extinção da pena. Via de regra, tá? Tem algumas
tem algumas especificidades que não é aula de direito penal militar, mas só para que você veja que o prazo são 5 anos. Beleza. Vamos lá. Ou a reabilitação pode acontecer de acordo com a lei de serviço militar, se tiver sido excluído ou licenciado a bem da disciplina. É o artigo 110 da lei de serviço militar. Está aqui, ó. A reabilitação dos expulsos das organizações militares, da ativa ou do órgão de formação da reserva, só pode ser efetivada após 2 anos da data de expulsão. Então, essa reabilitação são em 2 anos. Tá? Aí, veja, o parágrafo único do 132 vai dizer: nos casos em que a condenação do militar acarretar a sua exclusão a bem da disciplina, a reabilitação, e eu já expliquei o porquê disso, na lei de serviço militar, pode acontecer antes da reabilitação na lei penal militar. Ou seja, a reabilitação do histórico militar dele, do certificado, pode acontecer e vai acontecer antes da reabilitação da ficha criminal dos antecedentes criminais dele, tá bom? Então, a única correta realmente era a letra delta, que disse para a gente que as praças especiais ao contrair matrimônio serão excluídos do serviço ativo sem direito a qualquer indenização ou remuneração. Assim sendo, finalizamos o estatuto. E o próximo bloco, nós vamos corrigir as 4 questões de Risaé, tá bom? Daqui a pouquinho. Quer dizer, daqui a pouquinho não, vai ter você que vai fechar essa aula e já vai abrir a outra.